Olá! A partir de agora, a gente acompanha mais um Universiência. Este programa que é uma produção por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste. Vamos conhecer hoje algumas dessas pesquisas científicas. Pesquisas na área da física de cientistas da Universidade Federal de Pernambuco são referências para pesquisadores premiados no Nobel. Veja também estudo da Universidade do Estado da Bahia, que analisa os diferentes aspectos da cidade de Salvador. E ainda, para além do atendimento de animais feridos, Centro de Manejo e Aprendizagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Sergipe recompõem carapaças de jabutis. A física está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Quando a gente vai ao supermercado ou no banco, por exemplo, os leitores utilizam laser. Inventado por um físico norte-americano em 1960, a descoberta passou por diversos processos ao longo das décadas seguintes e hoje existem vários tipos. Entre eles, o laser aleatório, objeto de pesquisa dos cientistas da Universidade Federal de Pernambuco. E a boa notícia é que pesquisadores premiados recentemente no Prêmio Nobel de Física citam os artigos dos cientistas pernambucanos em seus trabalhos de pesquisa. Nós estamos aqui no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. No ano de 2015, os grupos de Física Estatística e de Ótica se uniram para o estudo de um novo tipo de laser, chamado laser aleatório. E no ano de 2021, o Prêmio Nobel de Física foi concedido a 3 pesquisadores, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e George Parisi, pelo estudo dos sistemas complexos, entre os quais o clima e os vidros de spin. O Comitê Nobel de Física da Academia Real de Ciências da Suécia divulgou um documento em que 3 dos nossos artigos são citados. Isso foi motivo de grande satisfação e surpresa e revela, de uma forma inequívoca, a relevância dos trabalhos realizados aqui no Departamento de Física da UFPE para a pesquisa científica internacional, em particular nas linhas de ótica e física estatística. A física é uma disciplina que é a base de muita coisa multidisciplinar, com aplicações no dia a dia. A gente vai no supermercado, a primeira coisa que a gente faz quando vai sair para pagar é que tem um leitor de código de barra que usa uma coisa muito parecida com esse apontador a laser, que a gente está acostumado. O laser ele foi inventado em 1960, ele é uma solução procurando problemas. A gente tem laser de tudo que é jeito. Um dos grandes exemplos da física é esse aparelho que você tem uma câmera, você tem luz, você tem vídeo, você tem som. Para que isso aqui acontecesse, você tem nanotecnologia, você tem magnetismo, você tem relatividade. Então, esse é o melhor exemplo de convergência. Um dos artigos do nosso grupo, que foi citado pelo Comitê do Prêmio Nobel, ele versa sobre a coexistência entre turbulência e vidros de spin. Como é que nós chegamos a essa ideia da coexistência? Em 2017, eu estava estudando turbulência em fluidos e no mercado financeiro, quando eu me interessei pela possibilidade de ver efeitos de turbulência também nesses sistemas complexos que aparecem nos lasers aleatórios. Algum tempo depois, nós nos interessamos em entender se era possível ter uma coexistência, ou seja, ter os dois efeitos, o vidro de spin e a turbulência nesses mesmos sistemas de lasers aleatórios em fibras. E, de fato, isso levou a um artigo em que a gente estabeleceu essa coexistência, e isso foi, então, um dos artigos que foi citado lá pelo Comitê do Prêmio Nobel. Então, como é que é esse comportamento? Então, se você lembrar, os átomos são compostos de elétrons e possuem um pequeno núcleo. Os elétrons, por sua vez, têm uma unidade de magnetismo chamada spin. Esses spins geralmente são representados por setinhas, que podem apontar numa direção, num sentido ou no outro. Então, nos ímãs de geladeira convencionais,
a baixíssimas temperaturas, essas setinhas estão aproximadamente ordenadas, apontando todas elas aproximadamente na mesma direção. Nos vidros de spin, que foram descobertos na década de 1970, essas setinhas estão apontando em direções aleatórias, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e fixas, ou seja, as direções das setinhas não mudam com o tempo, de uma forma análoga às posições das moléculas num vidro comum. Então, cerca de 30 anos após a explicação de George Parisi para os vidros de spins magnéticos, um grupo de pesquisa da mesma universidade do professor Parisi fez uma analogia que permitiu estender o conceito de vidro de spin para os lasers, para os feixes lasers. O que nós fizemos a partir do trabalho dos italianos, Claudio Conte e seus colaboradores, foi exatamente a analogia disso aqui com a ótica, com a luz. Como é que a gente pode ver num laser, e aí a gente vai usar um laser que eu vou mostrar, um chamado laser aleatório, como é que a gente pode ver isso no laser, como é que a gente pode ver isso com a luz. Então essa luz verde que vocês estão vendo aqui, ela vai incidir aqui nesse corante, nessa cubeta com corante, e gera o que a gente chama de fluorescência. Então, eu estou capturando aqui com essa fibra óptica, essa fluorescência. A fibra óptica tem poucos metros, ela capta, vem para esse equipamento aqui, que é chamado espectrômetro, e aqui ela se transforma em pulso elétrico, e eu estou olhando aqui o que eu chamo de espectro. O que é um espectro? Esse pontinho que vocês estão vendo aqui é a luz verde. E essa banda bem larga aqui, ela é essa luz amarela. Então, eu vou mexer num botãozinho aqui, que vai fazer com que potencialmente, e vocês vão ver que vai surgir aqui um pico que é devido ao que a gente chama do laser aleatório. Olha lá, ó, tá vendo? Surgiu aquele picozinho, eu vou deixar ele aí. Essa emissão aqui é a emissão que a gente chama do laser aleatório. Então, a partir de juntar dados como esse, que às vezes um dos trabalhos que nós fizemos foram 48 horas ininterruptas de trabalho, 3 estudantes aqui se revezando, para que os dados ficassem confiáveis, repete várias vezes. E isso, então, é trabalhado na teoria, gera essa publicação, e essa publicação, então, ela é lida pelos colegas do mundo todo e passa a ser importante no contexto dos avanços da fronteira da pesquisa em ótica associada a sistemas complexos, turbulência. A seguir, estudo da Universidade do Estado da Bahia analisa os diferentes aspectos da cidade de Salvador. Universiência volta já já. Refletir sobre a qualidade do ambiente urbano, analisando diferentes aspectos da vida da cidade de Salvador, cidade que acolhe de forma tão diferenciada, sobretudo, os seus cidadãos negros e mulheres. Estes são os desafios de uma pesquisa realizada na Universidade do Estado da Bahia. Para além da pesquisa, o trabalho rendeu o projeto Quali Salvador, que a gente conhece agora. O que uma cidade deve oferecer para assegurar cidadania e dignidade aos seus cidadãos? A partir desta pergunta, um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Federal da Bahia vem desenvolvendo desde 2014 um projeto que visa analisar os múltiplos aspectos que constituem a cidade de Salvador e como eles impactam no cotidiano dos moradores. A gente teve uma pluralidade de pesquisadores, contando professores, pesquisadores de campo, mais de 200 pessoas envolvidas, né? Está todo mundo ali representado, inclusive, no livro. E aí nós nos articulamos para começar esse projeto. Como todo bom projeto de pesquisa no Brasil, com muitas dificuldades, começa em 2014 e se encerra em 2021. Então, você pode imaginar o que é essa trajetória, né, para a gente. A ideia do projeto partiu de um mapeamento sobre a disparidade de moradia na cidade. O projeto foi ampliado em torno da qualidade urbana e ambiental. Além de envolver 2 universidades públicas baianas, o projeto conta com o apoio da empresa baiana de Águas e Saneamento, Embasa, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB. Não foi fácil, né?
andar pelos 4 cantos dessa cidade, aplicando instrumentos de coleta de dados. Então, aí vem essa questão da interinstitucionalidade. No primeiro momento, as universidades, por conta do edital em rede, e depois esse importantíssimo apoio da Embasa, em função da necessidade de financiamento do campo, né? Então, fizemos aí essa parceria espetacular, é uma instituição, né, também do Estado, e acho que é isso, né? Usar os recursos para nos apoiar e produzir ciência. Um dado importante revelado pela pesquisa é que as mulheres pretas são as mais afetadas no que se refere à falta de acesso a direitos sociais básicos na capital baiana. A grande mudança do Qualy Salvador foi isso, sabe? De você passar nos bairros, você ver as pessoas, você ouvir daquelas pessoas o que é aquele lugar para elas, como é viver ali, o que é que elas têm. Os principais resultados da pesquisa foram publicados em um livro lançado em 2021. Além disso, a equipe está preparando um documentário sobre a qualidade urbana com base no banco de dados produzido a partir do trabalho de campo. O grande legado do Qualy Salvador é conhecimento, difusão do conhecimento. A gente tem muita informação, a gente tem muita coisa boa e que está aí, aberto, sabe, para quem quiser. Então, o livro já saiu, ele já está no repositório UFBA. A gente está fazendo negociação aí com o pessoal da biblioteca da UNEB para ele ir para o repositório da UNEB. E quem quiser baixar, tem lá no repositório UFBA, pode fazer isso. Então, daqui a pouco vai sair o documentário, vai sair o site e, por fim, o banco de dados que deve sair até junho de 2022. Quando questionada sobre qual é a percepção da cidade a partir do projeto, a coordenadora Tânia Benevides não deixa dúvidas. Tem uma coisa que resume, né, em várias falas diferentes, é que Salvador é uma mulher preta e pobre, verdadeiramente, né? Salvador é a 5ª capital mais violenta desse país. Salvador é a cidade mais negra, né, fora da África. Então, todos esses dados que nós já conhecemos, né, de outra ordem, eles são revelados, né, nessa pesquisa também. O processo de educação ambiental no entorno de algumas lagoas de Feira de Santana, na Bahia, é tema de estudo de pesquisadoras da Universidade Estadual de Feira de Santana. Pesquisas que, além de averiguar a qualidade da água nas lagoas urbanas, também informam as comunidades do entorno e as escolas sobre os cuidados de preservação destes recursos naturais. O projeto surge como um projeto de extensão, né, onde inicialmente o enfoque era fazer a parte de educação ambiental com comunidades dessas lagoas e posteriormente a gente inseriu as escolas municipais. Eu conheci o programa de professora Thaís a partir dos integrantes do grupo de pesquisa e vi a oportunidade de estar trabalhando a biologia e a educação a partir das lagoas aqui de Feira de Santana. Nossa atuação era levar o conhecimento das lagoas, né, levar para essas crianças, né, a existência dessas lagoas, a importância ecológica dessas lagoas em relação ao equilíbrio climático, em relação à conservação do meio ambiente e levar o entendimento, né, porque a maioria das escolas que a gente chegava, a gente via que os alunos pouco sabiam sobre a existência e sobre a importância dessas lagoas. E isso acabou tomando uma dimensão e a gente entendeu que poderia ampliar com uma rede disciplinar, né, multidisciplinar, inserindo outras disciplinas o conteúdo das lagoas. O meu projeto de pesquisa ele tem como título a inserção
da Lagoa Salgada no processo de educação ambiental, no ensino escolar e a abordagem da qualidade de água. Então, basicamente, a gente seguiu essas duas vertentes de pesquisa, analisando a qualidade de água e levando esses dados para os alunos das escolas próximos das lagoas. A maioria das escolas que a gente vai, a gente tem uma diversidade desses alunos em relação à residência, né? O que a gente imaginava é que você teria a maioria dos alunos morando próximo a essa escola e a gente não observou isso. E a localização das escolas que a gente fazia era sempre mais próximo das lagoas, justamente para ter essa noção, né? A pessoa pelo menos passa pela lagoa para chegar até a escola. Então eles pouco sabiam, né? A gente tem uma atividade mesmo que a gente dá as imagens das lagoas em relação ao anel de contorno e pede que eles localizem. Então isso realmente surpreendeu a gente, porque eles não sabiam, né, essa localização nem mesmo das lagoas que estavam ao lado da sua escola. Existe uma escola próxima da Lagoa Salgada, onde a gente realizou algumas atividades de intervenção, oficinas, justamente por tratar uma questão contextual, né? Uma escola que se localiza próximo de lagoas, né? É importante que a gente trate essa realidade das lagoas, porque é uma realidade que os alunos vivem, né? Muitos alunos moram no bairro e muitas vezes acaba não conhecendo os problemas, ou também, quando conhece, não percebe como aquilo afeta a sua própria qualidade de vida. O interesse deles, a partir do primeiro encontro, já realmente despertava na gente a necessidade de ampliar esse trabalho, né? E a nossa proposta, ela continua sendo de que esse conteúdo entre na grade curricular das escolas municipais de Feira de Santana. A cartilha, ela foi um produto de um trabalho, né, de uma pesquisa na extensão, né, mas foi o produto de um trabalho onde a gente aplicou nas escolas. Então, para a gente agora está em processo de validação dessa cartilha, porque para que eu disponibilize ela para a comunidade ou até mesmo apresente ela para a prefeitura, eu preciso inicialmente validar ela. Fizemos análise da qualidade da água de duas lagoas, né, a Lagoa Salgada e a Lagoa Grande. E os dados evidenciaram que ambas lagoas estão fortemente poluídas. Tivemos alteração em vários parâmetros, que para analisar a qualidade de água a gente faz a mensuração de parâmetros físicos, químicos e microbiológicos. Então, os valores desses parâmetros vão definir como está a qualidade da água. Existe uma resolução, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece valores limites de cada parâmetro, que vai definir se os valores estão de acordo com o que é exigido pela legislação. E no caso da Lagoa Salgada, todos os valores, todos os parâmetros que nós analisamos estão fora do padrão. Alguns parâmetros que não são avaliados em campo, nós fazemos a coleta da água, trazemos para o laboratório, fazemos a digestão da amostra e leitura em alguns equipamentos, a depender do parâmetro, como por exemplo, no caso de metais pesados, utilizamos o equipamento de absorção atômica. O bom da ciência é que você sempre consegue ampliar, né, com novas metodologias, com metodologias mais modernas. Então, o Laboratório de Geotecnologias do Programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente, ele conta com 2 drones. Então, a gente já está processando as imagens e logo a gente terá, então, esse primeiro produto, né, a partir do uso de drones aqui nas lagoas. Veja daqui a pouco, para além do atendimento de animais feridos, Centro de Manejo e Aprendizagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Sergipe desenvolve pesquisas para recompor carapaças de jabutis. Depois do intervalo, Universiência volta já já.
O Centro de Manejo e Aprendizagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Sergipe completa 1 ano de funcionamento. Nesse período, mais de 1.000 pacientes já foram atendidos na estrutura de clínica veterinária localizada no campus do Sertão, no município de Nossa Senhora da Glória. Mas o local serve ainda para desenvolvimento de pesquisas como a restauração de carapaças de jabutis ou ainda o estudo da leishmaniose em animais que vivem próximos a áreas urbanas. A fauna silvestre sergipana é composta por um grupo muito específico de animais, dentre aves, répteis, anfíbios, insetos, peixes e diversos outros grupos que habitam 2 biomas específicos aqui na nossa região, como a Caatinga e a Mata Atlântica. Nesse contexto, diversos grupos de animais em risco ou vulnerabilidade de extinção, a exemplo do jabuti-piranga, do jabuti-tinga, dos papagaios do mangue ou papagaio verdadeiro e diversos outros grupos de animais, às vezes necessitam de um cuidado médico veterinário mais específico. Todos esses cuidados de saúde são fruto de sequelas e de uma falta de bem-estar desses animais quando mantidos em cativeiros ilegais ou traficados de forma também ilegal. A partir dessa necessidade, principalmente de atendimento, de realização de exames nesses pacientes, foi criado o setor de animais silvestres, que é conhecido como CAMASE. O CAMASE significa Centro de Aprendizagem e Manejo de Animais Silvestres. Ele começou as suas atividades em fevereiro do ano passado e desde lá mais de 1.000 animais passaram aqui pelo setor. Atualmente o CAMASE tem 20 espécies, aves como papagaio, periquito, agapornis. Temos répteis, como jabutis, em atendimento. E também temos os mamíferos, que é o coelho e o porquinho da Índia. O CAMASE ele fica situado no município de Nossa Senhora da Glória, que é o primeiro município localizado no sertão sergipano. Ele fica dentro da Universidade Federal de Sergipe, prestando atendimento clínico veterinário, principalmente para animais encaminhados pelos órgãos ambientais, como a ADEMA, Polícia e IBAMA, mas também presta um serviço para a comunidade, principalmente pessoas em vulnerabilidade social. Entre esses serviços, nós podemos destacar o carro-chefe, que é o atendimento clínico, no qual esses animais eles são avaliados detalhadamente, no qual nós buscamos sempre um diagnóstico ou alguma patologia que está envolvida. As pessoas que possuem esses animais que estão com algum quadro patológico podem buscar o serviço também aqui da universidade, buscando principalmente a clínica veterinária, que vai encaminhar aqui para o setor de silvestres, que é o CAMASE. Desde o retorno das nossas atividades aqui no CAMASE, nesse ano 2022, nós já tivemos cerca de 60 casos. Dentre esses 60 casos, tivemos um grupo em específico, foi o grupo composto por 8 jabutis, que eles foram encaminhados pelos médicos da ADEMA para tratamento de restauração de carapaça. O CAMASE é referência nesse tipo de tratamento, onde a gente utiliza materiais específicos e sintéticos que se assemelham muito à estrutura da carapaça do animal. Com isso, o animal consegue ficar com esse material o restante da sua vida e ter uma expectativa de vida muito maior. Um outro caso interessante foi um atendimento à comunidade dessa coelhinha aqui. A tutora ela não estava mais com condições de seguir o tratamento, então ela trouxe a coelha e aqui no setor nós diagnosticamos que ela tinha um câncer de pele através do exame histopatológico e ela estava sem se alimentar, então ela estava caquética, não estava bebendo água, então ela estava desidratada e estava com alopecia ao redor dessa lesão, que seria sem pelo nenhum. Após o tratamento, que foi feito por mim, por eu ter adotado a coelha, então estava tendo um atendimento supervisionado. A gente está vendo a evolução desse caso, ela está voltando a ter os pelos, a inflamação está diminuindo, então nós particularmente achamos que está com um prognóstico muito bom. O CAMASE ele trabalha com 3 pilares específicos, com a pesquisa, com o ensino e com a extensão. Então, a partir das atividades que são desenvolvidas com a parte de clínica de animais silvestres, cirurgia, reabilitação, exames clínicos, nós conseguimos produzir frutos muito interessantes, desde o ensino para esses alunos, quanto à publicação de trabalhos que são disseminados por todo o país, além dessa contribuição para a comunidade por meio da educação ambiental.
Além desses serviços que são prestados aos animais, o CAMASE também realiza pesquisas científicas. Essas atividades elas ocorrem em diferentes linhas de pesquisas, desde as análises clínicas veterinárias, parasitologia e os estudos das doenças parasitárias e também o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a reabilitação de animais silvestres. Dentre as pesquisas desenvolvidas, temos as de restauração de carapaças em jabutis, onde testamos protocolos de restauração e disponibilizamos para a comunidade científica através de artigos científicos, capítulos de livros e também resumos. Temos também outra pesquisa que envolveu a utilização de raposas, onde comprovamos a ocorrência da leishmaniose em animais que vivem próximos das áreas urbanas. E a minha pesquisa de mestrado, que estamos investigando a participação de animais silvestres na transmissão da doença de Chagas, que é uma doença zoonótica e potencialmente fatal, que afeta tanto animais como também seres humanos. E não podemos esquecer de mencionar o trabalho que é feito ainda no setor de silvestres, em parceria com algumas delegacias, no qual animais que vieram a óbito por maus tratos, principalmente animais silvestres, são encaminhados para o setor para a realização de necrópsia e exames anatomopatológicos para descobrir qual foi a causa da morte desses animais. É de extrema importância o CAMASE estar aqui no Campos do Sertão, visto que didaticamente todos os cursos podem contribuir com o CAMASE, né? A agroindústria, a agronomia, a zootecnia, a veterinária, o departamento de educação também pode contribuir com o CAMASE. Didaticamente, os alunos eles podem utilizar esse laboratório para conhecimento, né? Assim como a comunidade externa, que podem vir para cá conhecer como é que funciona o nosso campus, como é que funciona o CAMASE. Então, a vinda do CAMASE para cá trouxe para o Campos do Sertão maior visibilidade, tanto para aqueles alunos que ainda querem entrar nos nossos cursos, né, como aqueles que já estão aqui e que podem utilizar desse grande laboratório para as suas atividades nos seus cursos. Estou há cerca de um ano no CAMASE e está sendo uma grande contribuição na minha formação, onde através da aprendizagem, da produção de artigos e também de capítulos de livros, além de processos como desde o recebimento dos animais até processos como atendimento, análises clínicas, procedimentos cirúrgicos e até mesmo reabilitação e a consequente tortura desses animais estão auxiliando bastante e agregando tanto a parte teórica como prática. Outro ponto crucial e pessoal na minha visão, né, é que já que sou uma pessoa PCD, é a sensação, pessoa com deficiência, é a sensação de acolhimento e inclusão que eu sinto aqui de todas as pessoas em volta que fazem parte do CAMASE. Isso me motiva cada vez mais a seguir o meu sonho, que é a formação na medicina veterinária. E por hoje é só, mas no nosso próximo Universiência tem mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente conhecer. E se você tem uma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail universiencia@uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até lá!